Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, alguns companheiros, amigos em geral, têm me questionado sobre a última novidade do governo Bolsonaro no que concerne a questão de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, relacionada ao Pacto Federativo, que vai tratar especificamente da extinção de todos os municípios do país com menos de 5 mil habitantes. Qual a minha opinião sobre o assunto? Bem, sem prejuízo da minha oposição à agenda reacionária deste governo, penso que essa questão deve ser tratada da maneira mais racional possível. Vamos lá. Primeira coisa, tá certo? Eu sou contra ao projeto em si, tá? Como proposta de emenda constitucional. Mas por motivos diferentes ao que o projeto leciona integralmente. Tá? Tem alguns pontos que eu concordo. Vou tentar ser um pouco mais claro. Penso eu que nem todos os processos emancipatórios que foram efetuados no país nas últimas décadas são passíveis de aprovação. Eu mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro reprovo a criação de muitos municípios, que vou explicar a posteriori. Tá? Mas num primeiro momento, tá, nós temos que saber separar de maneira bem crítica quais municípios poderiam ser extintos e aí anexada a sua região a municípios maiores, e quais municípios, mesmo tendo menos de 5 mil habitantes, deveriam ser preservados na sua autonomia. Então vamos lá. Alguns municípios, tá, que têm menos de 5 mil habitantes guardam um patrimônio histórico e cultural invejável. Então, esses municípios, mesmo com 3, com 2 mil, com 1.500 habitantes, que guardam um patrimônio histórico e cultural, esses municípios devem salvaguardar a sua autonomia política. Por quê? Porque são municípios que só conseguem preservar todo esse conjunto de patrimônio histórico e cultural porque há um controle de uma estrutura administrativa, né, que usa até desse patrimônio para fomentar o turismo, a geração de renda, de emprego. Então, vejo como um perigo, por exemplo, um município que tem 4 mil habitantes, que é uma referência histórica e cultural, que esse município seja absorvido ou anexado por outro município maior, que não goza da mesma organização na sua estrutura administrativa, gerando um prejuízo a esse patrimônio histórico e cultural para aquela região que, outrora, sendo um município constituído, conseguia preservar esse patrimônio e que, uma vez sendo anexado por um município maior, foi deixado de lado, né? E na condição de um bairro maior, de um distrito, passou a não ter mais a atenção no que concerne a preservação do seu patrimônio pelo município que anexou essa região. Um outro ponto importante, alguns municípios conseguem ter um índice de desenvolvimento humano, o IDH, satisfatório. Tá? Um IDH que promove uma realidade de bem-estar social. E isso pode acabar se esse município consegue ter uma estrutura administrativa que conserva esse índice de desenvolvimento humano, né? Isso pode se acabar se um município maior transformar essa região num distrito ou num bairro, anexando o território a ele. Por quê? Porque o município maior não vai dar a atenção no que concerne a políticas de educação, saúde, tutela social, saneamento básico, moradia, cultura e etc., como outrora, quando aquela região tinha condição de município.
ou seja, uma autonomia política. Tá? Por outro lado, eu acho que poderia se pensar numa PEC onde se possa reanalisar alguns processos emancipatórios, em especial das últimas décadas. Por quê? Porque vejam bem, tem casos de municípios até com mais de 5 mil habitantes, tem casos de municípios com quase 100 mil habitantes, cuja emancipação não gerou uma consequência positiva em nenhum setor. Eu tenho um exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro. Na minha opinião, o município de Japeri não deveria existir. Com todo respeito aos moradores de Japeri que assistem o meu canal, que são inscritos, nada contra os moradores. Mas penso que a relação custo-benefício da emancipação de Japeri perante Nova Iguaçu foi negativa. Porque o município de Japeri se tornou um curral eleitoral, se transformou num espaço de promoção de um coronelato que não gerou desenvolvimento sustentável para a população daquela cidade, daquele município. Muito pelo contrário. Né? Japeri continua num processo de retrocesso econômico, de desemprego recorde, e não houve um processo de desmarginalização, de melhora nos setores de educação, saúde, moradia, promoção da cultura, saneamento básico. Japeri continua no mesmo atraso que tinha há 30 anos atrás. Você pode até dizer, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente daquilo que se esperava de um município que imaginava que, uma vez estando emancipado de Nova Iguaçu, poderia ter um índice de desenvolvimento, de evolução econômica muito melhor do que tem experimentado até hoje. Você imaginava que fosse ser um município que iria conquistar sua emancipação simbólica, não só política, que seria um município com indicadores sociais e econômicos muito melhores do que quando era um distrito do até então município de Nova Iguaçu. Bem, tem outros casos, como por exemplo de Queimados, que valeu a pena, sem prejuízo dos problemas na área de segurança pública, da extrema violência que acontece no município, mas Queimados se justificou a sua emancipação. Por quê? Porque Queimados tem um parque industrial consolidado, a geração de renda e emprego lá é muito melhor do que a de Japeri, os índices sociais ainda não chegaram ao patamar que nós, progressistas, imaginamos, mas houve uma melhora significativa em comparação à época em que a região de Queimados era apenas um distrito de Nova Iguaçu. Nesse caso, valeu a pena a emancipação. E tem outros casos também, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro também, Seropédica. Seropédica, eu acho que a emancipação foi um erro. Você tem ali uma faixa de classe média próxima à universidade rural, mas no entorno existe um conjunto de populações marginalizadas. Não houve melhora alguma. Seria melhor a Seropédica voltar a ser distrito de Itaguaí, ou até mesmo passar a fazer parte de Paracambi, porque há uma organização maior em Paracambi. E claro, se a gente for avaliar que Paracambi também tem um sério problema na sua desigualdade. As pessoas costumam dizer assim, Paracambi é Baixada Fluminense ou é Centro-Sul? Depende, para mim é uma região de transição. Porque para mim, a Paracambi que existe até a estação final de trem é uma. E a Paracambi que começa naquela praça, frente à estação de trem, para o interior, é outra. São duas Paracambis diferentes. Tem uma Paracambi que se assemelha muito a Japeri e que tem cara de Baixada Fluminense até a estação de trem da Supervia. E existe uma Paracambi que tem uma cara de cidade do interior, arborizada, organizadinha, com calçadas bem estruturadas, um comércio pujante para o tamanho daquela população, um índice de desenvolvimento humano consideravelmente bom, mas é aquela Paracambi que existe ali da praça da estação para dentro e que vai, por estrada, sair em Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes e etc. Pois bem, então você, dentro do próprio município, você percebe que existem duas realidades dentro do próprio município. É como se fosse um sorvete de dois sabores diferentes. Mas eu propus aí a anexação de Seropédica para Paracambi, porque eu acho que a maneira de se administrar do político do interior, sem prejuízo também de erros que ele cometa, é bem diferente de um político
de uma região metropolitana marginalizada, como é o caso da Baixada Fluminense. Então eu entrei em alguns pormenores do estado do Rio de Janeiro para que vocês possam entender. Um outro exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro, o município de Porto Real, que tem uma colônia italiana considerável. Porto Real deu certo, sem prejuízo também dos índices de violência que tem aumentado, que é uma migração muito forte de pessoas da região metropolitana para lá, por causa da farta oferta de empregos. Mas Porto Real, quando era distrito de Resende, tinha uma realidade econômica extremamente inferior do que tem hoje. Então a sua autonomia política valeu a pena, porque também gerou, por consequência, um crescimento econômico, uma melhora nos índices sociais. É um município que se consolidou e que se autossustenta estruturalmente. Tá? E aí eu falei do Rio de Janeiro, eu posso falar de outros estados. Né? Em Minas Gerais tem muitos municípios menores de 5 mil habitantes que têm um capital de patrimônio histórico e cultural invejável. E eu tenho muito medo que esse município, se ele for anexado por um maior, que o prefeito do município maior não dê a devida atenção, né, à região do antigo município, que deve se transformar num distrito, né, que não dê a mesma atenção que outrora aquela região, que era um município, que tinha uma autonomia política e administrativa, tinha pelo prefeito que, por ter um espaço territorial menor, de uma população menor, tinha mais condições no que concerne à organização para administrar o município e para proteger o seu patrimônio histórico e cultural. Isso em Minas Gerais está cheio, no interior do Rio Grande do Sul também. Em São Paulo tem municípios pequenos que não querem ser absorvidos. É fato que tem toda uma natureza política atrás desse projeto, que eu concordo nesse ponto. Por quê? Porque, claro, algumas emancipações ocorreram por influência de elites locais, autênticas oligarquias que tinham uma pequena fração de poder quando aquelas regiões eram distritos ou bairros de um município maior, e essa pequena fração de poder se configurava numa cadeira na Câmara de Vereadores do município maior, né, num domínio de curral eleitoral especificamente naquela região, mas um domínio que era dividido com a elite que controlava o município no qual esse distrito estava inserido, e que com o processo emancipatório, essas elites locais dos municípios, e aí usando no singular, o município que é emancipado, aquela elite local que está ali fixada no município, no novo município, se antes, quando era distrito, era apenas uma pequena oligarquia regional, se transforma na grande oligarquia do município recém-fundado. Então, para atingir os coronelatos, os currais eleitorais, né, os municípios que foram criados apenas para consolidar e reforçar o poder oligárquico da liderança local, se for por esse motivo, eu até apoio o projeto, mas não da maneira como está sendo lecionado. Eu acho que pode-se sim criar um projeto de emenda constitucional, onde todos os processos emancipatórios devem ser revistos, pelo menos nos últimos 50 anos, tá? E que seja transferida ao Estado a tarefa de cuidar desse processo. Quer dizer, o governo federal não deve cuidar de emancipação de municípios. Ele pode até criar uma norma, ou seja, uma lei, um projeto de emenda constitucional, dando aos estados autonomia para discutir, legislar e criar processos de plebiscito para resolver essas questões dos processos emancipatórios nas últimas décadas. Aí eu concordo, de maneira racional. Onde o munícipe, ou seja, o habitante daquele município, vai ter o direito, através de processo eleitoral, a escolher se deve manter o município como está ou se ele aceita ser anexado enquanto cidadão por um município maior. Então vejam que tem que existir um processo regiamente democrático. Aí eu concordo. Mas não municípios com menos de 5 mil habitantes, não. Qualquer município
que tenha sido consequência de um processo emancipatório nas últimas décadas e que não trouxe resultados na área política, econômica, social, cultural, educacional, positivos, e que seria melhor, fazendo uma análise crítica, ser devolvida essa região para um município maior, como era originalmente, e que isso pode trazer mais benefícios do que malefícios, se puder reverter o processo emancipatório, enxergando que essa reversão vai ser benéfica para os moradores daquela região, que até então é um município, aí eu concordo integralmente. Vejam, é uma maneira de desconstruir a liderança das oligarquias locais que apoiaram o processo emancipatório municipal com o objetivo de consolidar o seu poder político e que antes fazia dessa oligarquia apenas mais uma dentro de um município maior, liderando apenas uma região, e que após a emancipação se tornou a grande oligarquia, a grande elite dominante daquele município recém-criado. Se puder desconstruir essa malfadada estrutura que privilegiou lideranças locais, que privilegiou oligarquias regionais, que se transformaram na grande elite política desses municípios novos, aí eu concordo. Mas tudo com critério. Tem município pequeno que merece manter a sua autonomia política para preservar o seu patrimônio histórico e cultural e para que as políticas sociais, de natureza educacional, cultural, de habitação, de saúde, possam ser mantidas com maior qualidade, assim como municípios até maiores, cuja emancipação significou apenas o fortalecimento de uma oligarquia local, mas não representou significativamente melhora nos índices de desenvolvimento humano, esse município deve autenticamente voltar a ser um distrito ou um bairro de um município maior, porque a sua emancipação não significou uma melhora no seu desenvolvimento. Nesse caso, eu apoio a ideia, certo? Tá? No sentido de desconstruir a política de dominação oligárquica de municípios e também com a ideia de, através de uma análise crítica, ver, não, realmente tem alguns municípios que a emancipação não significou um desenvolvimento sustentável. Então é melhor que ele seja novamente administrado na condição de um distrito ou de um bairro pelo município original do qual ele estava vinculado. Legal. Assim como também proteger, salvaguardar os municípios que conseguem viver melhor no seu IDH, na sua estrutura, na proteção do seu patrimônio histórico e cultural, enquanto a manutenção da sua autonomia política, sabendo que se for anexado por um município maior, toda essa rede de proteção e de manutenção do IDH vão ser prejudicados, e mais do que isso, que essa decisão seja democrática e que seja transferida por os estados. Os estados que já têm, por lei, a obrigação de cuidar dos processos emancipatórios dos seus municípios. Que isso seja mantido. O governo federal cria uma lei maior, mas os estados é que devem decidir. E não deve ser um ato vinculado, um ato determinado. Não. Tem que se dar autonomia para que os municípios que desejem fazer a reversão da emancipação ou manter a sua emancipação, que possam consultar através de um plebiscito a sua população, e é a população, no modus operandi democrático, que vai definir se é melhor manter o município ou melhor, por uma série de fatores, devolver aquela região para o município maior para a melhor estruturação da região. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Se você gostou, dê um like, para que ele possa ser melhor recomendado para a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como mecanismo de fidelização às nossas ideias, ao nosso trabalho. E acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos. E compartilhe não só o vídeo, mas outros vídeos do canal para ajudar no processo de conscientização popular. Um abraço a todos.